Olá, chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques desta edição. Corrida General Salgado está com as inscrições abertas para a sua 33ª edição. Pesquisa mostra que o exercício físico pode melhorar o humor das pessoas. No Vale do Paraíba, o fisco espera receber mais de 500 mil documentos de contribuintes. E você vai ver também. Você sabia que Pindamonhangaba garantiu mais empregos do que houve demissões? Você sabia que Pinda vai investir no turismo e vai se tornar um polo importante? Você sabia que 2 empresas estão chegando para garantir mais empregos? Tudo isso e muito mais daqui a pouco na entrevista que nós vamos fazer com o Marcelo Ribeiro Martuccelli, que é o nosso secretário de Desenvolvimento e Indústria, Desenvolvimento Econômico e Industrial de Pindamonhangaba. Já, não saia daí. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, o seu jornal na TV e também na internet. Abrimos essa edição falando da produção da indústria brasileira, que recuou 2,4% em janeiro, comparado a dezembro do ano passado. O resultado é o pior desde fevereiro de 2016. E tem mais, o resultado acaba não sendo compatível com a expectativa do governo e do mercado financeiro, que esperam um PIB de quase 3% para este ano. A produção industrial brasileira caiu 2,4% em janeiro deste ano, na comparação com dezembro de 2017. A queda registrada é a maior desde fevereiro de 2016 e interrompeu uma sequência de resultados positivos que já somava 4 meses. Os dados fazem parte da pesquisa industrial mensal, divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE apontou que a queda teve um perfil generalizado e se espalhou por 19 dos 24 ramos da indústria. A principal influência negativa foi verificada na indústria de veículos automotores. Também tiveram peso no resultado os setores de metalurgia, de produtos de borracha e material plástico e de produtos alimentícios. Em relação a janeiro de 2017, a produção industrial cresceu 5,7%. Foi a 9ª taxa positiva consecutiva nesta base de comparação. Nesse cenário, a indústria de veículos automotores passou a exercer a principal influência positiva. Ainda frente ao primeiro mês de 2017, janeiro deste ano também registrou crescimento em todas as categorias econômicas. No acumulado dos últimos 12 meses, a produção industrial brasileira avançou 2,8%. Enquanto a situação de Lula fica cada vez mais complicada na justiça, nas urnas ele ganha cada vez mais espaço. A pesquisa de intenção de voto foi aplicada na última semana de fevereiro. Acompanhe. A candidatura do ex-presidente Lula para disputar a sucessão de Michel Temer ainda é incerta, até mesmo pela situação dele na justiça. Mas nas ruas a popularidade de Lula não foi afetada. Uma nova pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Transporte indicou que Lula continua na liderança nas pesquisas eleitorais. 33,4% dos brasileiros entrevistados disseram que votariam no petista. O patamar é o mesmo do levantamento que foi feito em setembro, antes de Lula ser condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional da 4ª Região. Mas como a Justiça Eleitoral pode impedir Lula de concorrer ao cargo, a pesquisa do CNT considerou cenários em que o ex-presidente não participaria da campanha. Neste caso, o deputado Jair Bolsonaro lidera nas 3 hipóteses levantadas, com cerca de 20% das intenções. Em segundo lugar, vem a ex-senadora Marina Silva, com aproximadamente 12%. Ela é seguida pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o ex-ministro Ciro Gomes, tecnicamente empatados com cerca de 8% das intenções de voto. Já o atual presidente, Michel Temer, caso decidisse tentar uma reeleição, aparentemente não teria muito sucesso. Em todos os cenários, Temer perderia com grandes margens, não alcançando nem 10% comparado às principais opções, que estão na casa dos 30%. A pesquisa do CNT-MDA ouviu 2.002 pessoas em 137 municípios de 25 estados das 5 regiões do país, entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março. Vamos ao comentário de hoje.
Amigos, eu tenho a impressão que chegamos ao caos moral da segurança do Rio de Janeiro. Imagine vocês que numa operação que começou essa manhã, já foi preso um delegado, chefe da elite policial do Rio de Janeiro, um comandante da Polícia Militar. Eles faziam parte de uma manobra para acolher aí a propina. Um deles recebia dinheiro da transportadora que levava toda a grana manipulada pelo Sérgio Cabral e o outro dava cobertura à situação dos remédios que perdiam a validade propositalmente para novas encomendas no Hospital de Traumato-Ortopedia, lá no Rio de Janeiro. Que loucura isso, né? Não vai parar nunca, meu Deus. Só que agora o interventor militar determinou devassa em todos os batalhões da Polícia Militar do Rio de Janeiro e nas delegacias de polícia. Ele quer pegar aí o fio da meada. Por que que a Polícia do Rio de Janeiro não é eficiente contra o crime organizado? Será que tem alguma truta? A Receita Federal já está recebendo as declarações de imposto de renda ano base 2017. E aqui no Vale do Paraíba, o fisco espera receber 590 mil documentos de contribuintes. E neste ano, quem for fazer a declaração deve ficar atento às mudanças. Isso, e uma das mudanças é em relação ao CPF das crianças, mas quem vai explicar melhor para a gente sobre isso é o Fernando Santos, que é analista tributário da Receita Federal. Fernando, explica para a gente melhor sobre essa questão do CPF e outras mudanças que nós teremos na declaração do imposto de renda nesse ano. Isso, a declaração desse ano tem algumas mudanças, né? As mudanças são sempre para simplificar o preenchimento da declaração. Uma delas é em relação ao CPF do dependente. Se o contribuinte foi declarado dependente, esse dependente completou 8 anos até o dia 31 de dezembro de 2017, obrigatoriamente ele vai ter que informar o CPF desse dependente. Essa idade vem diminuindo, no ano passado foi 12, para essa declaração desse ano 8 anos e provavelmente para a declaração de 2019, todo dependente que for informado vai ter que informar o número do CPF. Uma novidade também importante para o contribuinte, e vai facilitar muito para o contribuinte, se o contribuinte fizer a declaração, apurar imposto a pagar, ele pode dividir em parcelas esse imposto. Então, ele tem que recolher DARFs, né? A partir do mês de abril, recolhe a primeira parcela, que seria em DARFs, e outros meses também. A primeira parcela normalmente não tem Selic, é o valor sem o Selic, sem correção, mas a partir da segunda parcela tem Selic. Muitas vezes o contribuinte ia na Receita para emitir esse DARF. A partir desse ano não precisa, ele a partir do programa, ele pode imprimir esses DARFs, tanto das parcelas que estejam dentro do vencimento, como alguma parcela em atraso, também vai poder imprimir os DARFs com multa, juros, todos os acréscimos legais. Essa é uma novidade importante para o contribuinte. E uma outra novidade, o contribuinte que vai fazer a declaração de imposto de renda e, logicamente, ele está usando o mesmo computador que ele fez a declaração no ano passado, ele vai recuperar os dados da declaração e, nessa declaração de 2018, vão aparecer de uma forma na tela, um painel destacado, vão aparecer as fichas que ele utilizou na declaração do ano passado. Então, as fichas que normalmente é assim, o contribuinte preenche a declaração e sempre eles usam normalmente as mesmas fichas. Então, vai aparecer para ele em destaque todas as fichas que ele utilizou para preencher a declaração de 2017. Isso vai facilitar bastante para o contribuinte. Quem que precisa declarar esse ano? Em 2018, precisa entregar a declaração de imposto de renda, o contribuinte que, durante todo o ano de 2017, teve rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70. Também está obrigado à entrega da declaração o contribuinte que, em 31 de dezembro de 2017, teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor superior a R$ 300 mil. E está obrigado à entrega da declaração o contribuinte que se enquadrar em qualquer uma das situações de obrigatoriedade de entrega prevista na Instrução Normativa 1794, tá? São 7 situações de obrigatoriedade de entrega, ele tem que dar uma lida na Instrução Normativa, se ele se encaixar em pelo menos uma situação de obrigatoriedade de entrega, ele está obrigado a entregar a declaração esse ano. Fernando, com o que o contribuinte tem que ficar atento para não cair na malha fina? Então, eu vou falar aqui de 3 situações de malha fina que representou 70% de toda a malha fina do ano passado. A primeira é a omissão de rendimento por parte do titular. Se o titular tiver mais de uma fonte de rendimento, tipo ele tiver 2 empregos, ele tem que declarar os valores desses 2 empregos. Então tem que declarar
todos os rendimentos que ele tem, inclusive se ele receber aluguel, o valor de aluguel também tem que ser declarado. Então, a primeira é omissão de rendimento. Ele não declara todos os rendimentos dele. A segunda situação é omissão de rendimento por parte do dependente. Quando o contribuinte declara um dependente, ele pode abater desse dependente todas as deduções legais. Então, é interessante que, logicamente, ele informe o dependente. Agora, se esse dependente tiver algum rendimento, mesmo que seja um valor pequeno, ele tem que informar os rendimentos do dependente também. E o outro valor são despesas médias de valores elevados, tá? Ele só pode deduzir do imposto de renda os valores que ele tiver recibo de despesas médicas, dentista, só aquilo que ele tiver realmente recibo. Aonde que as pessoas podem ter acesso ao programa, tirar as dúvidas? Tá, o contribuinte ele pode fazer a declaração de imposto de renda de 3 formas. A primeira, acessando o site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br, baixar o programa, ele vai instalar o programa no computador dele e não precisa baixar o ReceitaNet, que é um programa que utilizar para fazer a transmissão. O próprio programa, apenas um único programa, ele vai preencher a declaração e vai transmitir depois a declaração utilizando esse programa. A segunda forma, ele pode fazer a declaração dele a partir de dispositivos móveis, como smartphone, tablets, é outra forma de fazer a declaração. E a terceira forma de fazer a declaração, ele pode utilizar o próprio site da Receita Federal, mas para isso ele precisa de certificado digital. Ele tem dúvida no preenchimento da declaração, ele deve utilizar o ajuda do programa, que tem informações sobre todos os campos do preenchimento da declaração, para tirar todas as dúvidas do contribuinte. Se mesmo assim ele continuar com dúvida, ele pode acessar a página da Receita Federal. Na página da Receita Federal, na primeira página, já tem acesso à página do Imposto de Renda, onde que tem inúmeras dúvidas, para tirar as dúvidas do contribuinte. Então, só fala do Imposto de Renda, então vai conseguir tirar todas as dúvidas. E outra coisa também é o Perguntas e Respostas. São mais de 600 perguntas respondidas, onde o contribuinte pode acessar, também está no site da Receita Federal, e ele pode tirar todas as dúvidas dele. Muito obrigada, Fernando. O prazo para entrega da declaração é até o dia 30 de abril e quem não cumprir esse prazo vai pagar uma multa do valor de R$ 165,74. Segue o repórter setorial. Corrida General Salgado está com as inscrições abertas. Mais detalhes em instantes. Continue conosco.